Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Ronaldo e trabalho com matemática. E antes de iniciarmos a nossa quarta aula, eu preciso lhe passar algumas informações. A princípio, as nossas videoaulas são destinadas aos alunos dos nonos anos do Colégio Eufrásio. Os nossos slides são basicamente o conteúdo do livro Praticando Matemática. Isso porque é esse o livro utilizado no nosso colégio. Mas se você não é um dos nossos alunos, não se preocupe. Será sempre um prazer poder ajudá-lo. Sempre que julgar necessário, pode fazer uso do nosso canal, pode nos visitar. Dando continuidade aos nossos estudos sobre potenciação e radiciação, nessa nossa quarta aula abordaremos o tema notação científica, pois ela é uma aplicação da potenciação. Vamos para os objetivos da aula. E o que se espera com essa aula? Espera-se que você perceba a importância das potências de 10 como ferramenta facilitadora na escrita de números muito grandes ou muito pequenos, e desenvolva habilidades relativas à representação e escrita de números muito grandes ou muito pequenos na notação científica e vice-versa. E vamos então para a nossa quarta aula. Notação científica. Provavelmente você já aprendeu a notação científica no 8º ano. As potências de base 10 são utilizadas para simplificar e padronizar o registro de números. Vamos recordar. Veja o exemplo abaixo. A distância entre o planeta Vênus e o Sol é de aproximadamente 108 milhões de quilômetros. A notação científica permite registrar esse número numa forma mais simples. 108 milhões é escrito na forma de notação científica e fica 1,08 vezes 10 elevado à oitava. A vírgula foi deslocada 8 casas para a esquerda, por isso o expoente da base 10 é 8. Lembre-se que, em um número inteiro, a vírgula está oculta, está sempre após o último algarismo. Vejamos outro exemplo. Certo vírus tem espessura aproximada de 0,0005 milímetro. Na notação científica, 0,0005 é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 4. A vírgula foi deslocada 4 casas para a direita, e é por isso que o expoente da potência de base 10 é menos 4. Repare que nesse caso, o número é menor que 1, é muito pequeno. Por isso, o expoente é negativo. Os registros de números na notação científica apresentam um número real entre 1 e 10 multiplicado por uma potência de base 10. Vejamos mais 2 exemplos. A distância média entre o Sol e Mercúrio é de 57.900.000 quilômetros. Como fica essa distância em notação científica? Pegamos o número 57.900.000 e retiramos os zeros, ficando assim com os algarismos 5, 7 e 9. Como esse número não pode ser maior do que 10, então colocamos uma vírgula após o primeiro algarismo, após o 5. Multiplicamos então pela base 10. O expoente da base 10 será todos os outros algarismos, retirando apenas o algarismo 5. Por isso, é expoente 7. Na realidade, o que eu quis dizer aqui é que a quantidade de algarismos que o número 57.900.000 apresenta, menos 1, é quem determina o valor do expoente da base 10. Vamos então para o último exemplo. O diâmetro de um átomo de hidrogênio é de 0,00000000106 centímetro. Como fica essa medida em notação científica? Como no exemplo anterior, retiramos os zeros, só que dessa vez eles estão à esquerda. Ficamos então com os algarismos 1, 0 e 6. Da mesma forma que o anterior, como esse número não pode ser maior que 10, acrescentamos a vírgula após o algarismo 1. Multiplicamos pela base 10, e aí contamos quantas casas a vírgula desloca para a direita a partir do primeiro zero até chegar ao algarismo 1. Repare que nós temos 7 zeros e depois o algarismo 1. Então temos 8 casas de deslocamento. Daí vem o expoente 8, seguido do sinal negativo, por se tratar de um número muito pequeno.
Resumindo, a notação científica é utilizada para simplificar e padronizar a escrita de números muito grandes ou muito pequenos. Ela é o produto, ou seja, a multiplicação de um número real maior ou igual a 1 e menor do que 10, com uma potência de base 10. Se o número é muito grande, o expoente da base 10 será positivo e igual ao número de casas que a vírgula irá se deslocar para a esquerda para formar o fator real. E se o número for muito pequeno, o expoente da base 10 será negativo e igual ao número de casas que a vírgula irá se deslocar para a direita para formar o fator real. Agora, uma curiosidade. Você já ouviu falar em Google? Google é uma unidade de medida criada pelo matemático Edward Kästner em 1938 para tentar explicar ou se aproximar de algo que parecesse infinito. O Google é um número 1 seguido por 100 zeros. Esse nome foi sugerido por um sobrinho seu e inspirou os criadores do Google 50 anos depois na escolha do nome do site de pesquisa mais famoso do mundo. Um Google em notação científica é 1 vezes 10 elevado a 100 ou simplesmente 10 elevado a expoente 100. Vimos até aqui como transformar um valor numérico em notação científica. E o contrário, como faremos? Veja os exemplos abaixo. A distância média entre o Sol e a Terra é de aproximadamente 1,5 vezes 10 elevado a oitava quilômetros. Numericamente, então, teremos 1,5 vezes 10 elevado a oitava quilômetros. Para transformar em um valor numérico, pegamos um número que multiplica a potência de 10, 1,5, e retiramos a vírgula. Repare que o expoente é 8. Isso significa que após o algarismo 1, teremos que ter 8 algarismos na frente. Como só temos um, que é o algarismo 5, faltam 7, então são 7 zeros que acrescentamos. E ficaremos então com 150 milhões de quilômetros. Segundo o físico e químico Ernest Rutherford, o núcleo de um átomo mede cerca de 10 elevado a menos 14 metros. Numericamente, teremos 10 elevado a menos 14 é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14. Como o expoente é negativo, nós teremos um número extremamente pequeno. Começaremos com 0, e depois da vírgula teremos 14 algarismos. Como nós temos o 1, apenas o 1, então teremos mais 13 zeros para preencher os 14 algarismos, ficando com esse número extremamente pequeno. Agora sim, você já sabe transformar um valor numérico em notação científica e vice-versa. Agora é só praticar. Não se restrinja a assistir a videoaula. Pratique, faça exercícios. Na próxima aula, iniciaremos os nossos estudos da radiciação. Bons estudos e até a próxima!